A Associação ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, já garantiu que pagamentos de contas vencidas poderão ser feitas até sexta-feira sem cobranças de multa e juros. Mas fora o comércio, o que acontece com quem deixou para pagar as contas nesses tempos de pandemia? Faltou reserva nesse período de quarentena? O que fazer? O Silvano Brito retorna conosco ao vivo, tem mais informações a respeito. Silvano, mais uma vez, obrigado pela participação. O que fazer, As pessoas que estão devendo algumas contas aí, faltou um cascalhinho ali, não recebeu o dinheiro do patrão, vai pagar a conta de que forma? Como é que funciona tudo isso? Olha, Cid, realmente tem muita gente que está deixando de pagar as contas. Algumas porque perderam o emprego, acabam enfrentando dificuldade, mas tem gente que acha que por conta do isolamento social não precisa pagar a conta, vai adiar, vai tranquilo. Mas não é bem assim que funciona. Eu vou conversar com o advogado Fábio Pereira, que também é professor da UEL, para explicar para a gente como que as pessoas fazem nesse tempo de pandemia. Doutor, tem que pagar as contas mesmo nessa época agora de recessão, que as pessoas estão em casa? Agora voltaram a sair para trabalhar, mas até então estavam em casa. Como é que fica a situação dessas pessoas? Boa noite a todos, boa noite Cid, boa noite telespectadores da Tarobá. É preciso esclarecer que esse período de pandemia é um período excepcional, tá? Mas isso não significa que nós não devemos pagar nossas contas. Na verdade, nós devemos sim, na medida do possível, respeitar todos os contratos. Se tivermos dinheiro, devemos sim pagar as nossas obrigações. Sabemos que uma grande parte da população está sendo diretamente afetada por essa pandemia. Muitos perderam emprego, o pequeno comerciante está faturando menos, alguns proprietários, donos de imóveis não estão recebendo os aluguéis, mas essa situação ela é excepcional e não afeta a todos de forma idêntica. Afeta mais alguns do que outros, Então, aquele que é mais afetado, este sim tem que tentar, na medida do possível, se não conseguir pagar a integralidade da sua conta, tentar renegociar com o seu credor. A gente tem uma informação que metade dos brasileiros deixaram de pagar pelo menos uma conta nesse período, Como é que a pessoa pode fazer para negociar aluguel, conta de água, luz, o que está em atraso, o que ela deve fazer? Bom, veja só, segundo uma pesquisa realizada ontem e publicada no jornal Estado de São Paulo, 58% da população adulta no Brasil está com alguma conta atrasada. Em regra, as pessoas estão com quatro contas atrasadas. Significa que essa pandemia está, sim, assolando uma grande parte da população. No entanto, cada caso é um caso específico. Há pessoas, por exemplo, que estão até ganhando mais dinheiro com a pandemia, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com medicamentos ou com fornecimento de EPIs ou supermercados. Outras estão sendo afetadas mais. Então, cada caso é um caso concreto. Se você, por exemplo, perdeu o seu emprego, nada mais justo que você chegar para o dono do imóvel que você mora e pedir uma redução do aluguel, ou uma carência para pagar. Agora, o que não pode é deixar de pagar pura e simplesmente. Alguns bancos suspenderam contratos nesse período de pandemia, alguns para 2, 3 meses, até 90 dias. É vantagem para o cliente do banco que tem uma dívida aceitar essa suspensão bancária, essa suspensão de contrato? Depende de cada caso concreto. Há pequenos comerciantes, por exemplo, que estão com uma redução no seu fluxo agora, mas que sabem que a médio e longo prazo vão recuperar o seu movimento. Então, nesse momento específico, é vantajoso para que ele prorrogue as suas dívidas por 90 dias, ainda que se incida um juro pequeno. O que não pode é deixar de pagar essas dívidas e simplesmente não comunicar ao banco, porque aí vão incidir todos os encargos, juros, multas, etc. Agora, dependendo da situação de cada pessoa, eu recomendo sim que negocie com o seu banco, prorrogue a sua dívida por 30, 60 ou até 90 dias. Contas de água e luz que estão suspensas, aí o corte está em atraso, mas não estão cortando. Só que essa dívida, ela continua se arrastando pela frente. Exatamente. O governo federal ele tem um programa agora de isenção de taxas de luz e água para pequenos consumidores, para pessoas carentes, mas, em regra, que as dívidas, tanto de luz quanto de água, devem sim continuar sendo pagas. Se houver dificuldade, vá até a companhia de fornecimento de água ou de luz e tente renegociar ou prorrogar a sua conta. Não deixe pura e simplesmente pagá-la. No caso do aluguel, a gente estava falando que tem gente que não está conseguindo pagar, mas há uma possibilidade de tentar reduzir o aluguel com a imobiliária ou mesmo com o proprietário nesse período de pandemia?
pandemia? Sim, essa possibilidade existe e, inclusive, ela tem sido muito utilizada, né? Cito como exemplo aqueles lojistas que agora tiveram uma redução completa no seu faturamento. Evidentemente que se o imóvel é um imóvel locado, ele não vai ter o faturamento para pagar o seu aluguel. Então, nada mais justo que ele sente com o proprietário do imóvel e tente renegociar, pedir um abatimento de 20%, 30% ou até 50%, ou ainda a suspensão dos aluguéis por um prazo determinado. As pessoas também que perderam o emprego agora têm que aguardar o tempo para receber aí o seguro, nesse período também tentar negociar as dívidas. Sem dúvida, né? O fato da pessoa ter perdido o emprego é um motivo, sim, justificador para tentar reduzir as suas obrigações, os seus contratos e as suas dívidas, né? Sabendo que esse período de pandemia vai passar e assim que ela se restabelecer, para que ela volte a pagar as suas obrigações. Ok, obrigado ao professor e advogado Fábio Pereira pelas explicações. Então é aquilo, se você tem dívida nesse período de pandemia, observe que elas têm que ser quitadas, tem que procurar negociar. Se for com o banco, verificar a taxa de juros, pode ter alguma taxa de juros, mas não pode ser abusiva. Cid. Beleza, Silvano, obrigado. Tá, tem muitas pessoas que estavam perguntando, mas como tem gente com dúvida, né? Sabe, nossa, e agora? Eu aluguei um imóvel, tal, mas quando eu ia abrir meu comércio, teve todo o fechamento aí, o que eu vou fazer a partir de agora? É renegociar, é conversar com o dono do imóvel lá, em alguns casos, conversa com ele e fala, ó, gente, ó, vocês viram o que está acontecendo. Eu não me nego em pagar, mas o valor tem que ser um valor diferenciado, né? Claro que o dono do imóvel vai se acertar, vai se acertar. Ah, estou devendo um aluguel ali, conversa com o dono. O que não pode acontecer são as pessoas ligeiras, espertinhas, querer levar vantagem numa situação como essa também. Até porque o dono do imóvel também necessita e precisa receber o pagamento dele. Agora, que ele pode deixar para pagar no mês que vem, ou que ele pode diminuir um pouco o valor da parcela. Então, assim, sejam várias alternativas que você pode se acertar numa boa conversa, beleza?